Fala, minha gente, chegamos! Excelente tarde pra você! Muito Olá. boa tarde, meus amores. Muito boa tarde. A parte sóbria do Entre Família voltou. Você pode ficar seguro de novo. Você? Como assim? Claro. É sério? Você achou que era você, a sóbria? Eu pensei. Até Tá porque eu... aí, tá aí a Não. falta de sobriedade. Até já. porque eu completei o meu primeiro ano pós 50. É verdade, né? Sabe o que é isso? Primeiro ano pós meio século. Já passou de meio Aham, século, então. aham, agora Olha, 51. atenção. Aí, parabéns pra você. Que os seus primeiros 50 anos sejam sempre assim. Acabou os primeiros 50. É verdade, já Ó. consumi todos. Se quiser mandar os parabéns pra Darleide e um presentinho, tá em tempo ainda, né, Darleide? Claro, digo Pix agora. Vai Sabe mais... aparecer aqui na sua tela. Não, É tô brincando. verdade. Mas sabe quem mais fez aniversário aqui do estúdio? O Rafael. É verdade, Ele que nos Rafael. microfona todos Que dia que os foi mesmo? dias. O Rafael foi No mesmo também, dia né? que eu. Mesmo dia, Aham. só fez um pouquinho menos. É Pois, verdade. ele só fez 20. Quando ele nasceu, eu já 31 tinha a menos. 31. Olha lá o Rafael ali, ó. Ele que nos microfona. Aí, parabéns, viu, Rafa? Um 20 anos. bebezinho. Conhecido como Bolinha também. Ah, é? É. Não sabia desse. É, o pai dele é isso, né, Rafael? Tá certo, né? O pai dele é o Bola e ele é o Bolinha. Né? Conto do aniversário do Rafael, flagra onde ele tá sentado, conta o apelido do Rafael. E o do Rafael- pai também. E do pai ele já deve estar pensando, que mais? Que mais? Está começando o seu programa de fofocas da tarde. Brincadeira! Não. Hoje nós vamos falar de finanças e casamento. Finanças ai, e família. Diz que dá um borogodó, um negócio assim. É. Que às vezes desemboca até em quebra de relacionamentos, afastamento, bolso. briga, desavença. O bolso perde, o coração sente. E aí, às vezes, o contrário também é real, viu? Quando o coração pesa, o bolso É, sente. também, é verdade. Onde afoga as mágoas muitas vezes. Que afinal de comprando, contas o bolso foi onde o coração mandou, né? Exatamente. Eu falo assim, nossa, Gostou por causa dessa frase? Gostou dessa frase? O bolso foi onde o coração mandou legal. Essa eu entendi rápido. Essa eu entendi rápido. Não, ele tá pensando, ele desagrada ou não? Ele foi mais longe. Enquanto eu pensei Não foi rápido, legal? ele já foi Não. lá. Foi legal. Fala pra mim, não foi legal? Você não achou que foi legal? Eu falei assim, o bolso vai onde o coração manda. Entendeu? Entendeu? Então tá. O especialista do dia é o Altemir Farinhas, ele que vai dizer se essa frase faz sentido ou não. Ele é especialista em finanças pessoais. E a Verdade. conversa vai ser boa demais, diz que até tem fala povo. Tem. Foram às ruas saber o que o povo acha desse negócio de Dá coração medo. seguir o bolso. Sempre dá medo, mas é sempre legal. Essa não fui eu que fiz, hein? Luciene Bonfim Ah, que trouxe essa reportagem e tá incrível aí também para você acompanhar. Tem aquele momento pra gente colocar na prática, em cima da mesa ali, vamos ver a nossa checklist, Passo a vamos passo. saber o passo a passo, né, Abrir para a desafogar. E tem mais info também com ela, Josemara Mai, que daqui a pouquinho já vai aparecer na tela. Verdade. Aquele intervalo rapidinho, 30 segundos, conta aí no relógio e daqui a pouquinho a gente já tá de volta. 30, 29, 28. Ai, ai. Simbora, meu povo! Começou mais um Entre Família nesse comecinho de semana, tendo o prazer de ter a sua companhia junto com a gente. Que coisa boa, né? Começar a semaninha acompanhando Entre Família. Pós-feriadão, muita gente emendou, viajou, acompanhou a gente aí nesse feriado também? Espero que sim, viu? É um prazer estar junto com você, eu, Abinal Júnior, junto contigo aqui de segunda a sexta-feira, junto com esse time sensacional. Completo hoje, hein? Graças a Deus, né, Darleide? Bom demais estarmos juntinhos na sua tarde. Nesse feriadão, como bem disse o Abinal, o dia mais importante foi qual? O sábado, dia do Senhor. Dia do Que por coincidência foi 21, dia do meu aniversário. Mas bom demais estar com você nessa segunda-feira. Sejam muito bem-vindos. Coisa boa demais também ter você de volta aqui com a gente. Foi legal, eu consegui acompanhar alguns Ê, de vocês, assim. Aí eu percebi que tava faltando alguma coisinha. Era você. Aí eu não consegui identificar o que tava faltando. era esse sofá aí vazio. Esse é vazio. Eu tava gravando uma temporada que vai para o ar ainda esse ano, do Fé para Hoje, sobre igreja, dons, identidade. Foi muito gostoso de fazer. Eu acho que isso vai ser legal também de assistir. Viu? É, o Foi Fé show, para baita hoje que tempo. vai ao ar todas as segundas-feiras, inédito, às 10h30 da noite. Hoje, anota aí, 10h30 da noite você vai assistir o Fé para Hoje. E também pode ouvi-lo no Além dos Fatos, na Rádio Novo Tempo, de Hoje 5 às também. 6 da tarde. Hoje também. Tudo hoje. Hoje também. Hoje também é a oportunidade de você responder a nossa pergunta do dia, Binal. Isso, bora Qual lá. é? Me conta. Perguntinha do dia para você responder essa, hoje é essa, ó. Você e seu cônjuge administram bem as finanças?
compartilham suas experiências, ou melhor, compartilhem suas experiências, não é uma pergunta. Compartilhe aí sua experiência, tá bom? É o que dá ler na hora aqui, né? Compartilhe aí suas experiências, se você já até viveu algum momento em que as finanças elas afetaram o seu relacionamento, casamento, em resumo é isso, viu? Em algum momento as finanças afetaram o seu relacionamento? Conseguiu já sair dessa situação? Quais foram os meios que você utilizou ou não? Ih, tá tudo bagunçado aqui, Abinaldo, Arleide, Pastor Aleixo, preciso de ajuda, não sei para onde correr. Manda pra gente aí também a sua interação, tá? A gente tá ao vivo para isso, para ter você juntinho com a gente, agora 2h36 pelo horário de Brasília. 2h36. A diretora entrou agora na onda, né? Repita. Tamo junto, Vocês nem foram criativos para lembrar que a minha blusa lembra os dálmatas? E é, né? E é. É, o cabelo tá Eu tô de diferente cabelo também. preso, meio dálmata. Meu dálmata, eu lembrei daquele filme. E que personagem que ela é? Ela é um Você que dálmata? vai mandar sua pergunta do dia, aponta seu celular para a blusa da Darleide. O QR Code. Boa! Olha aí, tá igual? Aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Aponta seu celular para a blusa esse QR Code de inverno que apareceu aqui. O QR Code de inverno. Muito bem. Vou falar em inverno. Por que falar em inverno chama Josemara Mai? Não sei. Vai falar de frio, de calor? Como é que está a vida, Josemara? Bem-vinda. Boa tarde, meu povo. Boa tarde Boa vocês tarde, aí também. Eu tava fazendo uma comparação da minha roupa com a roupa da Darleide. Falei, gente, o inverno não chegou pra mim, não. É que assim, é que pela sua idade você ainda não se preocupa com o reumatismo. Aí tem gente que já passou dos 50 e tal, a gente tem uma preocupaçãozinha a mais. Afinal de contas, o programa vai ao ar todos os dias. A gente tem que cuidar com essas coisas. É sério? Mas assim, eu só quero dizer que eu sou a única que nunca faltou por gripe, por nenhuma outra doença. Uhum. É pela proteção. Você tá agasalhadinha, né? A senhora bem cuidada. A senhora bem cuidada. Senhora bem cuidada. Se cuida, a senhora se cuida. Tem aí. Olha que exemplo. Segue o exemplo. Segue o exemplo. Olha, Bem tava- agasalhada. Olha, bate a câmera. Olha a juventude, como que se apresenta. E aí, Aqui também. olha o QR Code. E assim, eu quero confessar que eu tô com calor. Mas reumatismo não vai ter. Vai ficar desidratado? Talvez. Eu acho que tá quente para Mas aquela friaginha que a gente tem que Mas, cuidar assim, com todo senhor, senhora que tem Não que tem cuidar outra com a friagem. temporada pra gravar? O ventinho. Não tem outra fresco temporada que do bate Fé para já. hoje pra gravar? Já vou, amanhã eu já vou pra gravar outra. Vai gravar adianta. outra? Eu acho que tá pouco. Devia ser 2 vezes por semana, porque uma... Ah, meu pai. Que dó, gente. Que isso, que Assim, isso. Darleide, Não, como é que tudo bem. Assim, Mas voltando aqui agora, povo. Mas assim, pra tentar minimizar a situação, minha calça é bem quentinha, tá, gente? Então tá tudo certo, só a blusinha aqui que faltou. Mas olha, hoje nosso momento mais íntimo, vamos falar sobre inverno, viu? olha, eu vou Também. contar a verdade, hein? Você estava com outra blusa, na última hora pediu para trocar. É, gente, não, eu não Era uma de manga curti, longa não. também. É, mas aí é que eu aguento. É que a luz aqui, gente, no estúdio, é maravilhosa. No Uma inverno. juventude feia, No não verão é complicado. Mas olha, gente, hoje no Momento Mais Info vamos falar aí sobre o inverno também, te dar algumas dicas de como se prevenir de algumas doenças respiratórias, né? Até porque esse período é maravilhoso para um atinho aqui, ó, rapidinho ficar gripado. Também a respeito alguns dados que falam como a situação financeira impacta a vida, o casamento das pessoas. Mas tudo isso eu te conto depois da vinheta. Para começar o Mais Info de hoje, uma notícia que dá para sentir, ó, na pele. O inverno começou na última sexta-feira e, ao que tudo indica, vem mais com a cara da estação, com chuva e frio dentro do que é esperado para esse período. Logo nos primeiros dias, boa parte do país deve sentir esse impacto com a chegada do frio e da chuva. Em alguns estados, em algumas capitais do sul, sudeste e centro-oeste, podem, inclusive, registrar as temperaturas mais baixas do ano. Até dê uma olhadinha, gente, na previsão do tempo aqui de Jacareí,
4 graus quarta-feira. 4 graus. Que isso? Sério? Sério? Isso, hein? Uma queda aí, olha, já lavei os cobertores lá de casa, já estou preparadíssima para esse evento. A estação vai até o dia 22 de setembro e mesmo com essa primeira semana marcada por uma frente fria, a expectativa é que nos próximos meses as temperaturas fiquem dentro da média para essa época, tá? Agora, já que estamos falando sobre inverno, vale deixar um alerta importante. Nessa época do ano, a gente tende a passar mais tempo em ambientes fechados, seja em casa, no trabalho ou evitando atividades ao ar livre. Com menos ventilação e mais proximidade entre as pessoas, aumentam as chances de transmissão de infecções respiratórias por gotículas. Além disso, o frio e o tempo seco irritam as vias respiratórias, o que nos deixa mais vulneráveis a vírus e bactérias. De acordo com dados recentes da Fiocruz, os casos de infecção por influenza, o vírus da gripe, estão em alta. Dos mais de 103 mil casos graves de síndromes respiratórias registrados este ano, quase 53 mil tiveram confirmação de algum tipo de vírus. E olha só, 27% desses foram causados por influenza, mas entre meados de maio e junho, essa proporção passou de 40%. E como a gente já sabe, mas às vezes esquece, é bom reforçar alguns cuidados simples do dia a dia. Vamos para a tela, gente. Então, necessário, gente, você já sabe de casa, mas bora se atentar um pouquinho. Lave bem as mãos com água e sabão com frequência. A água tá gelada? Não dá ali só um passeio rapidinho, como diz, visita de médico, né? Tchup, tchup, rapidinho na torneira. Não, lave bem a mão, gente. Evite contato próximo com pessoas já infectadas. Tá vendo que a pessoa tá ali ruim, doente? Não vai chegar perguntando como foi o dia da pessoa e tendo aquele contato. Que aí você pega e fica um looping sem fim, né? Um passa pro outro. Lá em casa, graças a Deus, só o Sérgio, coitado, tá nesse ritmo. Lá em casa eu já estou bem cuidadinha, não peguei ainda. Use álcool em gel, mas não substitui lavar as mãos. Tá com a mão toda suja, pegou um carrinho lá no supermercado, vai passar o álcool em gel, acho que isso já resolveu? Não, viu? É importante você lavar suas mãos e depois passar o álcool em gel. Também não toque nos olhos, na boca e nariz sem higienizar. Então, pegou uma superfície, pode estar contaminada, alguém espirrou, tossiu ali, e aí você vai lá, tem contato com os olhos, nariz e boca, pronto. Pode pegar a bactéria também. Não compartilhe objetos de uso pessoal, fica só para você. Prefira ambientes ventilados e evite aglomerações. Pratique atividades físicas, necessário, ajuda muito a fortalecer o seu corpo e também mantenha uma alimentação equilibrada, com alimentos ricos em vitamina C. Como faz diferença. Agora, para fechar esse nosso momento mais info, depois de todas essas dicas, que eu tenho certeza que você vai colocar em prática, até para não ficar meio no cantinho, malzinho, com alguma gripe ou algo mais perigoso, eu quero trazer alguns dados sobre o assunto de hoje, tá bom? O casamento aí, a questão financeira, mexe muito, não só com o bolso, mas também com o coração. Mas por que, Jô, que mexe com o coração a situação financeira? De acordo com uma pesquisa da Serasa sobre saúde financeira, entre casais, 52% dos brasileiros acreditam que a situação financeira tem impacto direto na vida amorosa. Entre os casais separados ou divorciados, os problemas com o dinheiro aparecem como o segundo principal motivo para o término do relacionamento, perdendo apenas para a dificuldade de comunicação, que lidera com 41%. E tem mais, 19% das pessoas ouvidas disseram que já tiveram o nome negativado por causa de dívidas feitas pelo parceiro. Olha só, gente, a importância de falar sobre esse assunto e ter um papo sincero em casa. Inclusive, muita coisa do que você vai ver hoje e aprender aqui no Entre Família pode ajudar e muito a lidar com essa realidade. A pesquisa ainda mostrou que 40% dos casais dividem despesas igualmente e só 5% disseram que o parceiro é o único responsável pelas contas de casa. Porém, o estudo também mostra que tem muita gente tentando se organizar. 6 em cada 10 casais brasileiros já fazem um controle mensal das finanças. A principal ferramenta usada é esse controle com a fatura aí do cartão de crédito, que tem 27% das respostas, seguido com o extrato da conta com 22%. Ou seja, planejamento, diálogo tem ganhado espaço. E esse pode ser um bom momento para você repensar nas decisões
decisões financeiras que estão sendo tomadas aí na sua casa. Até porque vocês viram o segundo motivo, o motivo aí das separações. Complicado, né? Demais, demais. A gente vê esse crescente número, né, frente a uma avalanche aí de consumismo. A cada dia mais, a gente acaba ganhando um pouco mais, só que acaba gastando mais ainda e mais do que a gente ganha muitas vezes, e é o que acaba complicando, né? O custo, às vezes não é nem o gasto excessivo, mas o custo das coisas do dia a dia, combustível, alimentação principalmente. A gente vai ao supermercado, uma sacolinha, duas, já ficou boa parte do dinheiro ali também. E aí a gente aprender a viver com menos. Mas você imagina isso somado ao fato de alguém não ter um cuidado, um zelo em administrar as contas, as finanças, porque você já tem um processo econômico em curso. E aí você tem um processo interno também funcionando negativamente. É uma trombada importante na vida e vai repercutir mal em outras áreas também. No cuidado com os filhos, no cuidado com a própria saúde, no cuidado com o relacionamento, enfim, em se tratando de vida conjugal. É óbvio que vai impactar. Falta sabedoria, né? Josemara, muito obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço, gente. Olha que vocês têm um bom programa, tá bom? Porque as dicas hoje são fundamentais. Um beijão pra vocês, um beijão pra vocês também. Tchau, Valeu, Jô. Obrigado, hein? Nós comentávamos daqui, não sei se você iria comentar também, frente a esses dados apresentados, né? De que muitos casamentos se desfazem por conta de uma má gestão, no que diz respeito, pelo menos aparece maiormente na vida econômica. Quando eu dava aula, os alunos chegavam para mim e contavam a história porque ele não entregou trabalho. Ele falou, professor, eu entreguei o trabalho, aí meu cachorro morreu, aí teve uma inundação que molhou impressora, a avó ficou doente, o cachorro comeu o trabalho. Eu sempre falava assim para eles assim, ó, tem muita gente que reprova. A sua, pelo menos, tem uma história interessante. Mas ninguém reprova porque o cachorro comeu o trabalho. Nenhum casamento, absolutamente, termina por causa de problema financeiro. Essa é a história que você está contando. Nenhum casamento termina por quebra de pacto. Nunca por problema financeiro. É que o seu casamento não era suficientemente forte para enfrentar este problema. Mas ele poderia acontecer por outro problema. Como esse é um problema comum que ele afeta, esse é um problema comum que vai afetar um casamento fraco. Então, a incidência desse ataque é maior. Por isso se fala assim, muitos acabam por problemas financeiros. Mas se não tivéssemos um país cuja necessidade de você ter uma inteligência complexa para lidar com um problema financeiro e tivesse outro tipo de problema, os casamentos acabariam por outro tipo de problema. Alguém disse assim, eu vou ficar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade. Aí veio a adversidade, você acabou o casamento? Ou seja, acabou porque você não cumpriu o voto, não porque o problema financeiro aconteceu. Já tem algo anterior às contas que precisam ser resolvidas, né? Aquela ali foi a gota d'água, mas quem encheu o copo foi outra coisa. Vamos chamar mais alguém para essa conversa daqui, que já está quentinha. Altamir Farinhas, que é especialista em finanças pessoais. Altemir, né? Altemir, que chegou pra gente, vai resolver alguns dos nossos problemas. Senta aqui, por favor. Seja muito bem-vindo a estar aqui no Entre Família. Bem-vindo, professor Altemir Farinhas, que é muito conhecido no rádio, né? Na Rádio Novo Tempo já há quantos anos, mais ou menos? Quase professor? 4. 4? Passa. Rapidão, né? Junto com a Rádio Novo Tempo, ali no Manhã Novo Tempo, trazendo sempre muitas dicas, conselhos financeiros, palestrante, professor, olha, escritor de livros. Eu tenho aqui comigo Momentos de Sabedoria Financeira, dicas que também, valem ouro. Muito bom. O que dizer então desse assunto do ponto de vista do seu trabalho, da sua atuação em conjunto com as famílias, orientando-os a como lidar com as finanças? Como a gente viu, o estopim, um dos meios é o problema financeiro. E o problema financeiro está desde que a gente nasce, né? Então, assim, ele acompanha todo o percurso da vida. E o que eu vejo nos casamentos é o seguinte, é muita gente entrando no casamento com a bagagem da família, da falta de educação financeira, porque não teve nas escolas, pais e mães também não passaram, mas eles trazem o seu jeito financeiro de ser e tentam encaixar agora
num casamento, num relacionamento. E realmente tem essa promessa, né? Na alegria, na tristeza, no cartão, no consignado, nos empréstimos de outros, né? Tem que acrescentar. No Serasa ou no SPC. E tal, até que as finanças nos separem. Eu costumo dizer que o primeiro, né? O primeiro é a incompatibilidade, porque é um meio de falar, né? E o segundo é o financeiro, porque realmente permeia toda a nossa vida. Não tem como fugir das finanças. A gente acorda negociando, comprando e precisa lidar com finanças. Desde cedo, o pãozinho que vai comprar na padaria, né? E a gente vai, ao longo do dia, fazendo escolhas financeiras também, né? Combustível, enfim, várias situações ali também. A gente vai continuar falando mais sobre esse assunto aqui, sobre finanças. E o professor Altemir Farinhas até veio trazendo ali um material que está sempre em suas mãos, né, professor Altemir, na Rádio Novo Tempo, oferecido todos os dias lá na rádio, que é a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, um dos materiais que mais tem saído na Rádio Novo Tempo e que agora está batendo junto com qual, Darleide? Com o Sem Tabus. Sem Tabus, né? E é um ponto que eu acho que os dois acabam se encontrando. Precisa. Finanças e Sem Tabus. Afinal de contas, estamos falando de casamento, né? Fica para você essa dica de alinhar a vida, passando por todas as áreas. Tem algo que precisa ser resolvido financeiramente? Vamos lá, estamos aqui para ajudar você. Tem algo que ainda está em discordância na vida conjugal, no que diz respeito à intimidade de vocês? Nós estamos aqui para ajudar você. É só ligar para a gente no 12 21 27 31 21 e dizer Sem Tabus. Entre família, Sem Tabus, entre família, e o pessoal já vai atender você sabendo que você está pedindo e vai chegar em casa a revista Sem Tabus. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Daqui a pouquinho temos o que mais, diretora? O que nós vamos fazer daqui a pouquinho? Ainda tem Fala Povo, nós ainda temos o Na Prática, que é o momento que a gente vai visualizar passo a passo de como organizar as nossas finanças. Isso e muito mais aqui no seu Entre Família. Até já! Simbora, minha gente, Entre Família, telinha da TV Novo Tempo. Gostoso demais ter você ligadinho junto com a gente. Obrigado pela companhia nessa tarde gostosa de segunda-feira, chovendo em algumas regiões do Brasil, outras não, calor aqui, frio ali e tal. E assim até nós no vamos estúdio seguindo. tem uns até com calor, aqui, frio. 8h80, né? Os mais jovens com calouros, né? A pergunta do dia é, foi essa a blusa que Jacó usou para fazer multiplicar as ovelhinhas ali? As malhadas e as salpicadas? Bom de Bíblia, não perca. Fica a dica aí pra você, ele viu? Ele tá tão engraçadinho hoje, me escolheu pra ser alvo. Eu tô protegendo o autor da pergunta. Boa. Aqui, 21, 27, 31, 21, para quê? Para pedir a revista Sem Tabus, só para mudar de assunto. Boa. Olha, eu quero dizer que o mês de junho também é o mês em defesa da violência contra os idosos. Se você diz que eu sou uma senhorinha bem cuidada, uma senhorinha fofinha... Bem defendida. Cuidado com a violência bem contra defendido, os idosos. Pode dar seu testemunho. Não sou idosa ainda, mas ele tá me colocando lá nessa prateleira. No caminho. Potencial, né? Hã? Potencial, né? É um potencial boníssimo. Ele hoje está impossível. Descansou bem, né? Uma semana represando. É verdade, segurando. Agora vem com força. Hoje eu vou até às 4 da tarde. Quando eu parar de falar... Vai acabar o programa. Acaba. Vamos lá. Temos o nosso Fala Povo, né? Direto das ruas. Telão, pois é, eu vi vocês olhando pra cá, eu olhei pra aqui pra trazer, pra falar o que é, né? Quando a gente fala sobre vida financeira do casal, sempre tem alguma questão ali que alguém que acaba gastando mais, né? Aqui e ali. E a Luciene Bonfim foi às ruas saber dessa história mais de perto. Roda pra gente aí. Amor e dinheiro. Será que essas duas coisas combinam? Não! Na prática, administrar a vida financeira de um casal pode ser um desafio. E hoje a gente veio aqui em um shopping super movimentado para conversar com os casais e entender como eles fazem a administração financeira. Quem gasta mais, quem gasta menos, quais são os recursos que eles usam para economizar. É o que a gente vai descobrir. Na casa de vocês, na vida financeira, geralmente quem que administra as finanças? É ele, né? Na casa sou eu, né? As coisas de casa, mas na parte financeira, essas coisas tudo, é ele. E o senhor me diz aqui, quem que costuma gastar mais? É o senhor ou a esposa? Eu acho que nós somos bem equilibrados. Onde que vocês gastam mais dinheiro hoje? Alimentação.
e vestuário. É o que a gente mais gasta. Eu mexo com artesanato, né? Então eu fico mais em casa. Estão me apressando aqui com o tempo, eu acho que eu vou dar conta, vamos ver. Aí negócio de compra, essas coisas para casa é eu que faço. E quem é que gasta mais dinheiro aí nesse relacionamento? Olha, eu posso dizer para você que nós somos bem equilibrados. Digamos assim, nós conversamos bastante e não existe essa situação assim de um gastar mais, outro gastar menos. Tá? Quando a gente tem dinheiro, a gente conversa e gasta aquilo que a gente pode. Na vida financeira de vocês, quem que costuma administrar? Nós dois que administramos juntos. Nós sentamos, analisamos contas, valores a receber e administramos juntos. E quem que gasta mais nessa relação? Olha, se for pensar por gasto com comida, assim, acho que sou eu. Mas a gente... O resto eu acho que é tudo muito parecido. Muito parecido. É ou não é? É isso mesmo. Se a gente for analisar, assim, a maior parte dos nossos gastos são relacionados à alimentação. E aí, o restante a gente é bem equilibrado, assim. Na verdade, acho que a pessoa que mais gasta não tá aqui, que é nosso filho. Esse daí eu vou falar que gasta bastante. Eu gasto. Se eu tiver dinheiro, eu gasto. Tô aqui pra gastar. O senhor gasta com o quê? Com o que eu ver que eu gostar, eu compro. Entendeu? E a senhora já é mais controlada? Segura, eu sou mais segura. Ela é mais segura. Ela é mais segura que eu. Se eu sair para comprar uma coisa, não achar, eu vou embora e pronto, tá bom. Ele não. Ela é mais segura que eu. Corintiano! O mercado é com ele mesmo, quem faz mercado é ele. Eu compro mesmo. Como você pode gastar menos do que você ganha? Eu vou para gastar 200, eu gasto 500. Eu não posso ir no mercado. Olha só, aqui é invertido, né? Porque geralmente é a mulher que gasta muito. Não, eu sou mais econômica. Eu sou gastão. Eu sou gastão. Ele fala que eu sou filha de mineiro, então eu sou mais controlada. Mas tem dado certo esse casamento, né? Tem dado certo, a gente não briga por isso, não. Por dinheiro, se ela precisa, eu dou para ela, dou, né? Ela também, se eu preciso, ela me dá e vai indo. Eu tento dar uma segurada nela, que ela é bem consumista, assim. Mas a gente divide um pouco a administração. Sim. Eu fico mais com a parte da casa, ele fica mais com questão de carro, as coisas mais fixas é com ele. No geral. E ele falou que você acaba gastando um pouquinho mais. E o que você mais compra, assim, que é extra? Maquiagem, roupa, sapato, menina, tudo que é... Relógio, bolsa, perfume... geral. Pode ser sincera. Tudo. A gente é um pouquinho consumista mesmo. Eu gasto mais. E ele é o que menos gasta. Então ele que me controla. E aí é assim que a gente vai levando. Com o que você costuma gastar mais dinheiro, assim, no dia a dia? Com ela. Então a mãe gasta mais porque acaba investindo na criança. E você, com o que você mais gasta, assim, normalmente? Com comida, né? A gente sai bastante, vai em shopping, barzinho, compra besteirinha mesmo, até toma café na padaria, essas coisas do tipo. E as coisas que são mais supérfluas, no que você acha que vai mais dinheiro? Vai bastante ali em roupa, sapato, em produto de beleza, né? Que nem teve os Dias das Mães agora que passou. Então acabou ganhando uns presentes e tal, nesses lojas de perfume, então a gente acaba gastando mais aí nessas datas, né? A relação de vocês aqui, a parte administrativa do dinheiro é ele? É ele, sempre ele, porque se deixar comigo eu gasto tudo. Normalmente vocês juntam o dinheiro e aí tem a renda da família ou cada um tem o seu salário? Não, a gente junta o dinheiro e dividimos contas, né? Quem recebe mais acaba pagando um pouco mais, quem recebe menos acaba pagando um pouco menos, mas é tudo junto. E tem dado certo? Não, tem. Já faz o quê? Uns 8, 9 anos que a gente tá junto. Tem dado tudo super certo, graças a Deus. Eu faço uma parte da casa e ele faz a outra parte da administração, a gente combina bem, assim, certinho. Ele paga um pouco das coisas da casa e que precisa eu assumo o resto. Entendi. E vocês fazem isso desde que casaram? Já há 30 anos. E sempre deu certo? Sempre deu. E às vezes tem que apertar um pouquinho ali, um pouco aqui, mas no final acaba dando certo, assim. E a gente consegue reservar um pouquinho também pro futuro, né? A gente pensa bastante nessa parte, então tem dado certo, sim. Sim, inclusive a gente tá com planos de fazer uma conta conjunta, que aí não tem problema, né?
tô tentando controlar o meu lado, aí ele tenta controlar o do lado dele, mas acaba que tem que fazer conjunto para saber o que um outro gastou. Muito bom, legal a gente ver as pessoas no dia a dia contando ali como é que é, mas será que expõe realmente tudo, né? O que vem por trás disso? Mas legal a gente acompanhar isso. Luciene, obrigado por essa matéria muito boa aí, viu? E agora, professor, até no final aqui, essa moça falando, a gente está procurando fazer uma conta conjunta, porque é um daqui e outro dali, por mais que um saiba quanto o outro ganha, ter uma conta conjunta é algo essencial ou não? Um sabendo quanto o outro ganha, você paga isso ou aquilo, tá tudo certo, tanto faz. A conta conjunta é bom, mas o ideal é uma comunicação boa. Porque tem casais com conta conjunta e é um estrago financeiro. E casais que têm as contas separadas, mas se comunicam tão bem e têm um planejamento financeiro que eles só voam, só decolam. É férias, é viagem, é passeio, é conquistas. Por quê? Porque está tudo nessa questão. Não é assim o formato que a gente usa. Muita gente às vezes se apega, sabe? É obrigado, conta conjunta. Mas sem comunicação, conta conjunta... O que pega é o princípio, né? É o princípio. Da gestão compartilhada. Exatamente. Porque eu notei uma também ali que ele falou assim, quando ela precisa de dinheiro, eu dou para ela. Ela fechou o semblante. Ela estava sorrindo até então. Ou seja, eles não têm o marido, o assistente social. Entregou. Porque daí tem muitas mulheres que trabalham em casa e trabalham muito, né? Não trabalham fora, então não tem renda e se sente assim, eu não sou provedor, eu não trago nada, eu não faço. Não, você faz muita coisa, né? Eu já posso dar uma dica aqui. Eu já recomendo para esses casais, quando a esposa se sente assim, que ela tenha, digamos, uma mesada. Ela tem um recurso financeiro próprio dela, para os gastos dela, sem ter que pedir para o marido. Porque esse pedir é ruim. O STJ recentemente deu ganho de causa para uma esposa que ela parou a vida profissional para se dedicar à família e depois veio o divórcio e o marido não quis compartilhar com ela, dizendo ter sido ele quem construiu o patrimônio. Não, enquanto ela estava em casa, ela merece ser reconhecida por ter ficado em casa, não somente por ter sido a esposa dele. E isso é alguma coisa que você traz com bastante necessidade de a gente confirmar. É parceria, em qualquer circunstância, de qualquer maneira, né? Você diz sobre essa comunicação e aí me fez lembrar que a gente precisa considerar que as pessoas envolvidas, se tem uma que desequilibra as finanças, a gente pode estar falando de alguém que tem uma descompensação emocional severa, alguém que tenha um desequilíbrio a ser tratado severamente, que não vai poder ter acesso às finanças da família para não comprometer a toda a família, porque ela precisa primeiro ser tratada do ponto de vista individual. Então, não é de fato o caso de ser uma conta conjunta ou compartilhada ou individual, mas assim, de quem que nós estamos falando, né? Quem são as pessoas envolvidas? Essa é a questão. Já mandou sua interação pra gente no nosso WhatsApp, 98315-0249? Tem alguma coisa acontecendo quanto a isso aí na sua casa? Já enfrentou essa dificuldade? Conta, queremos saber. E tem uma coisa também, né, que a gente precisa comentar, que essa comunicação ela tem que estar na fonte, na entrada, e ela é fundamental também nas saídas, né? Porque é mais fácil para a gente controlar, é mais fácil no sentido de a gente tem muito mais acesso, um acesso imediato a gasto do que ganho. Você fala, vou aumentar minha renda daqui até o final do mês. Não vai ser tão simples quanto diminuir o gasto daqui até o final do mês, né? E como vocês falaram, porque assim, o endividamento ele ocorre só por 3 causas, não existe uma quarta, tá? Descontrole financeiro, só não tem controle nenhum. Aí entra o consumo compulsivo, que é patologia. Pode ser que do casal, do Brasil, 5% da população já é consumidor compulsivo, ou seja, é uma doença. Aí não é um financeiro que vai ajudar, é um psiquiatra, um médico, um psicólogo, um terapeuta. E a terceira causa é descontrole, é uma fatalidade. Enchente, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A vida estava em ordem e de repente perdeu tudo. Vai começar do zero ou do menos. Então, assim, só existem 3 causas. E assim, em qualquer situação, é isso aí, é entender a receita e o dinheiro para onde está indo. Porque esse sair o dinheiro, é aí que entra o controle. Você não consegue aumentar a receita rapidamente. Não, você consegue reduzir ou cortar despesas rapidamente. É interessante a gente falar dessa questão que é fundamental, né? O consumo compulsivo e o VT foi
foi gravado dentro de um shopping, uma vez passou por mim um marido que reclamava demais, triste, falando bravo, porque a esposa dele torrava todo o dinheiro dentro do shopping. Eu falei, assim, não sei porque ela quer tanta coisa. Eu falei, pode ser que ela está sentindo a sua falta. Então ela está compensando uma falta de uma alegria do relacionamento com uma alegria temporária que as coisas estavam dando. Eu falei, experimenta ir com ela. Aí eles foram com ela, ele foi com ela, eles comeram. E não gastou nada. Como as coisas estão relacionadas, né? Ela não era uma consumidora no sentido de... Ela não estava doente. Ela está querendo compensar a ausência de uma alegria com uma outra. Só que essa outra história conta, né? Uma fuga. Uma fuga, né? Eu chamo de... Entra a lei do merecimento. O chefe brigou, eu mereço. O marido brigou, eu mereço. Só que o cartão de crédito... Eu trabalho muito, mereço. Eu já sofri muito, mereço. É bem isso mesmo. Sabe que quando a gente está falando de sexualidade, e parece assim que a gente está dizendo de algo que não tem absolutamente nada a ver com cartão de crédito, mas quando nós falamos que seres humanos, pensa aí, são seres sexuais, sexualizados, a sexualidade humana é uma característica da humanidade, nós não estamos necessariamente falando de um ato sexual. Nós não estamos falando apenas de um processo reprodutivo. Nós estamos falando de quem nós somos e de uma característica de resposta, de pontos de relacionamento, e isso tudo é dado de Deus. Portanto, tudo o que você possa imaginar, a alimentação que você escolheu, o ritmo de vida, a forma como encaramos o trabalho, a maneira absoluta, fundamental, como pensamos a nossa criação, como pensamos Deus, tudo isso redunda numa resposta sexual. Quando a gente fala, por exemplo, estamos falando aqui e eu chamo a sua atenção para o conteúdo da revista Sem Tabus, é porque ela não está dizendo de um ponto apenas isolado da sua vida. Ele está dentro da sua vida como ela é e de um aspecto que quer você queira, quer não, você vai ter que enfrentar. E enfrentar com saúde significa que vai desdobrar a saúde para todas as áreas da vida. E isso é real porque Deus quis assim e também propôs para a gente, colocou diante da gente uma solução para isso. A revista Sem Tabus já chegou a milhares de lares desde que ela foi lançada aqui na Novo Tempo. Foi escrita com carinho, foi escrita para você e de uma forma que impacte a sua vida. Sim, estou falando sério. A Darlete está aqui e pode dizer para você com mais outras frases. É você na mente. É com você na mente que a revista foi escrita para que você pense assim, eu preciso disso, e ao chegar até você, você saiba, realmente fez diferença na minha vida. Tanto é que você vai pedir essa revista e você não vai pagar nada por isso. Não pode ter nenhuma barreira entre a necessidade que você tem de saber mais sobre o plano de Deus para a sua vida e algum problema financeiro, por exemplo. Peça que ela chegará até você gratuitamente. Se você quiser falar com a gente, o telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo é 12 21 27 3121. Você pode pedir pelo WhatsApp também, 12 982 44 4449. Diz assim, tô assistindo Entre Família e acabei de ouvir que eu sou a única pessoa daqui que não pediu a revista ainda. Peça a revista, ela chegará até a sua casa. Perfeito. Seguinte, ainda falando sobre Sem Tabus, está acontecendo toda segunda-feira, começou nesse mês e termina hoje essa série Casamento em Chamas, com o pastor Éder e a esposa Gabi, recebendo convidados ao longo desse mês. E hoje à noite, você acompanha ali um bate-papo muito legal com o pastor Rafael Santos e a esposa Rose Rios. Eu acho que não é o último, não. Não é o último, não? Serei eu. É você? Uhum. É mesmo, Próxima semana ainda tem eu. Ah, é verdade. Não, hoje não é o último dia. Mas é verdade porque eu tô falando que é verdade. Eu estarei então, lá. Penúltimo. Houve um equívoco. É o penúltimo, então. Um equívoco. Equívoco. Então, hoje não é o último, é o penúltimo. Então, no outro, que daí vai ser o último com a Darleide e o J. Washington. Então, hoje é o pastor Rafael Santos e a esposa Rose Rios falando sobre identidade, falando sobre a identidade do casal em crise. Ou melhor, intimidade do casal em crise é o assunto de hoje. E onde você assiste? No canal do Hope Hour, da TV Novo Tempo. Pode acessar Hope Hour no YouTube ou mesmo na plataforma lá do NT Play. Você também pode acompanhar por lá esse podcast muito legal. Casamento em Chamas. Muito bem. Hoje
no canal do Hope Albury. Na semana que vem estaremos lá, nessa série bem legal para divulgação e entrega da revista Sem Tabus. Por falar em Sem Tabus, vamos dar um tempinho para você que ainda não pediu, se somar a mais de 20 mil pessoas que nos últimos dias solicitaram e já estão recebendo em todo o Brasil? Faz o seguinte, liga para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Nós vamos e voltamos com você. Até já. Conta pra gente o que acontece por aí na sua casa. Aquilo que dá pra contar. Já teve uma briga de casal assim bem feia? Já teve um tempo que vocês passaram por grandes dificuldades porque tiveram que correr atrás do prejuízo que foi causado por um de vocês. Isso quase deu ruim, quase deu divórcio. Tem uma história por aí de um rompimento, de uma briga feia, de uma briga que repercutiu ou repercute até agora? Conta pra gente. Vocês querem saber da nossa vida? É porque a partir do seu exemplo, outros podem saber. E a gente pode aprender, e a gente pode realinhar a vida. O que você acha? Você pode contar e pode ajudar a muita gente. É assim o Entre Família. A gente vai contando daqui, você conta daí, vamos juntos fazendo um programa após o outro. Manda pra gente a sua mensagem no nosso WhatsApp 983150249. Um amigo meu tem uma frase sábia, ele disse assim, o primeiro sinal que você procura para saber se a experiência foi válida é se você pode contar ela. Se você pode contar a história, já valeu a experiência. Agora é quando ela não tem nenhum jeito de ser contada. Verdade. Essa foi uma parte perdida da sua vida. A gente falou aqui, tem falado, e já levantamos e deixamos bem claro qual é o tamanho do problema. É um problema a ser enfrentado. E não é um problema que se enfrenta de qualquer jeito. Ele exige, sim, um enfrentamento com técnica, um enfrentamento com conhecimento. E humildade é o primeiro passo do conhecimento. Perguntar como é que faz é muito, muito importante. Por isso a gente vai também, aproveitando o nosso momento aqui, a presença de um especialista na questão, vamos para o nosso momento na prática. Passo simples para te ajudar a sair do sufoco. Como a gente começa? Eu acho que o começo é óbvio, né? Fazer uma lista de dívidas. Sim. Que muita gente tem preguiça, né? De fazer também. Ou nem sabe como começar. Medo. Fazendo dívida só. Às vezes é medo. Medo de saber o tamanho do monstro? Eu que atendo, começo a falar que deve 7, que pula para 14, que pula para 21. Eu falei, gente, estão tirando debaixo do tapete, tá aparecendo dívida aí. Mas a lista de dívida é muito importante porque é visual. Né? Primeiro, assim, é quase mexer numa ferida, mexer em algo que dói. Então ele vai olhar assim, ó, banco, financeira, agiota, o tipo de dívida e quanto deve. E não pode esconder nada. Não deve. Já começar a mentir ali é errado. Então assim, ó, assume e tá feito, não tem culpados. Tem olhar para frente como vou selecionar. E essa lista de dívidas já vai dizer a prioridade. Primeira, para de fazer dívida. Segunda, comece a poupar. Você vai ter que renegociar as dívidas. Né? E ela ajuda você realmente a enfrentar o problema. E essa dívida, ela entra também, por exemplo, o financiamento de uma casa. Entra nessa parte de dívidas também ou entra como investimento? Então, eu gosto de usar o dicionário do Altemir Farinhas, que é assim, dívida, para mim, é conta atrasada. Um dia atrasou... Já é uma dívida. Tem um financiamento imobiliário, você tem um compromisso financeiro. Fica mais chique, pesa menos. Porque muitas vezes muita gente carrega um peso que assim, eu tenho a dívida do carro, eu tenho a dívida da casa. Eu pergunto, está em dia? Está tudo em dia, eu não devo nada para ninguém. Então você tem 2 compromissos financeiros que você consegue pagar, com o que você ganha, continue assim. Então você tem um compromisso. Compromisso. Atrasou um dia o condomínio, dívida. Entendeu? Atrasado é dívida. Aí é o peso quase da palavra, né? Verdade. Vamos a mais um passo. Cuidado com as dívidas. Cortem gastos por um tempo, em acordo. Isso, ótimo. Então, entrar em acordo. Vai ter, como tivemos, Dia dos Namorados, vai ter dias... Vamos diminuir presente? Vamos começar a cortar saídas? Olha, menos iFood, menos pedido aqui, menos aquilo. E começa uma negociação, que não é eterna. Eu falo que é melhor retroceder para depois avançar. E às vezes, para não ficar devendo o carro, porque daria busca em apreensão, eu posso mexer em uma outra despesa por um tempo. Eu vou começar a cortar, tira lá programa de TV, tira algumas coisas, sabe, que você está pagando, às vezes nem está usando. Então, releia a sua vida financeira como um todo e olha o seguinte, isso aqui eu posso diminuir, isso aqui eu posso tirar. E se for preciso, depois a gente compra, depois a gente acessa novamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, num país cujo juro sobre a dívida é um monstro,
corte de gastos, nós estamos falando de algo vital. Vital. Nós estamos com um Selic a 15%. Nós temos a segunda taxa de juros maior real do mundo. Taxa de juros real descontada a inflação. E por que o Banco Central faz isso? Para conter o consumo. Para ver como a população está gastando de forma errada. Estão gastando. Então, como não controla o consumo, a taxa sobe. Só que a taxa sobe e penaliza quem usa cheque especial, quem está usando cartão de crédito, quem está fazendo parcelamento, quem está fazendo mais prestações, aí paga um preço. Que o objetivo da taxa de juros é fazer sumir o dinheiro. Exatamente. É tirar dinheiro de circulação, vai tirar o seu. Gera escassez, diminui o consumo. Eu queria só sublinhar ali do primeiro item, prioridade. Há muita dificuldade em se pensar o que é prioritário. E no segundo momento, quando fala-se em acordo, o casal vai decidir o que vai ser o corte de gastos das finanças da família. O problema é o acordo. Então a gente vai de novo falar sobre aquele item anterior a tudo. Como é que esse casal vai se ajustar para resolver essa questão? Vai passar pela boa vontade, vai passar pela comunicação efetiva, porque se não tem acordo, não tem nada resolvido. Se não sabe neste acordo como identificar prioridades, vai ficar realmente difícil de se organizar, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro. O que pode ser prioridade para um pode não ser prioridade para o outro. Então, o que é real, a gente vai passar de novo por esse aspecto de comunicar, entrar em acordo, portanto, um coração humilde para dizer, estamos juntos, vamos resolver isso aqui, não é? Vamos a mais um item, mas acho que tem uma interação, não é, Maíra? Dentro desse assunto que a gente está falando aqui do Edson Veloso, de Olímpia, São Paulo, em casa, eu que administro todas as contas fixas, as despesas são maiores do que o rendimento. O salário da minha esposa é dela, mas auxilia as minhas filhas. Eu fico com todas as contas fixas, mercado, manutenção do carro, e é um perrengue para fechar o mês positivo. Toda vez que tento apresentar os números para a esposa, ela não quer nem ver e já se estressa. Como trazer a pessoa que não quer ver os números de nossa situação financeira para a conversa amigável? Edson, isso só muda de endereço, tá? Só muda, é igual, a maioria das famílias. Ou ele ou ela foge do encontro financeiro, tá? Mas também foge, às vezes, pelo meio que eu estou tentando convidar. Por exemplo, talvez, não é o caso, mas talvez o marido quer usar uma planilha. A esposa tem aversão à planilha. Para ela um caderno serve. E eu vou dizer que um caderno serve. Bem feito no caderno está valendo. Então, às vezes, é a forma como conversa ou como se impõe que causa essa aversão e eu não quero saber do assunto. Recomendação, então, para o Olímpio e demais maridos ou até esposas que queiram trazer o marido para a conversa. Comece oferecendo as metas. Quais são os nossos objetivos? É sair do aluguel? É melhorar a aposentadoria? É fazer uma viagem que a gente nunca fez? Começa a sonhar. Eu uso na consultoria isso como uma moeda de troca. Eu falo, vamos sonhar, põe sonhos no papel. O que vocês querem realizar? Isso. Então, para realizar isso, começa fazendo o controle. Seja planilha, seja caderno ou seja um aplicativo. Então, o meio como ele pode conduzir para trazer a sua esposa ou o seu marido para a conversa, que é mais importante que o mecanismo em si. Você deu uma razão para eles, né? É uma razão, né, para fazer o negócio. Eu acho importante também a gente somar a tudo isto algo que pode ser um peso maior para que ela não se importe que o mês feche no vermelho. O problema é seu. Você tem que dar conta de pagar as contas. O problema é seu. É o homem da casa. Você é o homem... Anterior, portanto, às contas, pode haver um ressentimento, uma mágoa, uma raiva, porque parece mais punitivo do que construtivo para a relação familiar. Não é possível que ela, com seu salário, ela administra com as suas filhas, ela ajuda, mas quanto a fechar o mês no vermelho, tô nem aí. Como assim você não está nem aí que as contas da família não fechem no azul? Não é da família? Você não está punindo o seu marido por alguma razão? Então, talvez você não deva, nesse primeiro momento, falar com ela sobre finanças. Talvez vocês devam falar sobre vocês dois. Porque tem alguma coisa entre vocês dois anterior a isso, pode estar intimamente ligado a isso, mas assim, tem algo antes. O que está acontecendo? Como que ela não se importa? E aí você chega lá e vai levar uma planilha, amigo, talvez dê ruim, dê pior ainda.
Então dá uma olhadinha nesse aspecto da relação de vocês para além das contas, tá bom? Voltamos ao ponto anterior. Sim. São as finanças que estão abalando seu casamento? Não, seu casamento não tem estrutura para lidar com a complexidade que é lidar com finanças. Exato. Ou seja, o casamento não pode ser um elemento fraco entre todas as coisas agressivas e fortes ao redor. É o contrário. É o contrário. Faz sentido, né, Altemir? Sim. Então vamos lá, mais um item. Vendam o que não usam. Fantástico. Aqueles sites, né? Os grupos aí de WhatsApp. Rapaz, quer ver final de semana? A gente tem um grupo de WhatsApp aqui na Novo Tempo, que é de vendas, né, Darleide? Uhum. O pastor Leixo está lá também. Desapego. Entregas, né? Eu trabalho, pastor. Trabalha, né? Grupo. Fazendo as entregas. Sou office boy do grupo. A Luciana faz as vendas, as Final trocas. de semana é o momento, né? É o momento que daí, domingo de manhã, é o que eu vejo lá. A galera fazendo a limpa na casa e é muita coisa lá naquele... Eu e o pastor Felipe, um abraço, pastor Felipe. É verdade. Office boy do Rapaz, grupo. só veja a flor ali, ó. Quero ver. Sabe qual é a minha dificuldade de desapegar das coisas? Eu vou ter que trazer, alguém vai ter que olhar, alguém vai... Não, eu não tenho condições. Eu vou ter que pensar no outro meio. Mas, enfim, vender o que não usa. Muita gente, todos nós temos alguma coisa em casa que não usamos mais. Sempre. A gente usa muito modelo americano lá de fora, mas não usa o modelo deles, de garagem, de fazer isso. Então, o ideal seria o seguinte, faz uma limpeza mental e uma limpeza na casa. Pega produtos e fala, esse produto eu vou jogar fora. Não serve para ninguém. Esse produto eu vou doar. Não quero ganhar água. E esse produto eu vou vender. Porque paguei 200 numa blusa. Se eu conseguir 30 ou 50, aí me dá já... Então, faça as 3 pilhas em casa. Lixo, doação e vender o que não usa. É porque às vezes vai vender o que seria para doação, né? Ter cuidado com o que você está doando, né? Coisa rasgada, quebrada. Mas isso aqui é tremendo, porque tem um negócio que eu paguei 200, mas parado é 0. E esses 50, em cima de uma dívida cujo juro é de 15%, aí dá 200. Dá muito. Dá porque muito a gente mais. pode dizer que muitas famílias têm dinheiro parado em casa. Verdade. É dinheiro parado. Verdade, uma bicicleta que está lá, só empoeirada. Primeiro, tira e vai andar, né? Atividade física. Mas não está usando, está apertado, coloca para vender. Né? É simples assim, né? Uma coisa, e vai dar um efeito psicológico grande, porque é isso. Eu paguei 200, perdeu. Foi um erro financeiro essa compra. Né? Não deveria ter comprado. Então, se entrar 10, 20 ou 30 é lucro. Verdade. Mas vai ficar uma mensagem, ó, na próxima compra eu vou ser mais... Dá aquela dor, né? Aquele apeguinho, porque paguei tão caro. E agora, até mudança, às vezes a gente faz mudança. Eu comprei um guarda-roupa, paguei caro, usei acho que uns 10 meses mais ou menos. A casa que eu morava, a proprietária colocou à venda, tive que me mudar, né? E nessa que eu fui morar, já tinha tudo planejadinho. E aquele guarda-roupa vai ficar parado? Vai ficar mofando? Vai ficar estufando lá? Não. Aí coloquei um preço, não foi. Outro não foi. Eu não posso baixar mais que isso. E foi. Aí tive que vender pela metade, menos da metade do preço que eu paguei. Lindo, hein? Foi um jeito bonito, Lindo né? aquilo lá. Mas enfim. Pena. Dinheiro gira. Mas se for uma pessoa que tenha alguma disfunção, algum desequilíbrio, nem isso vai fazê-la retroceder da sua prática comum. Deixa eu apodrecer aqui, mas não vendo menos do que isso. Aí não dá, né? Perde dinheiro. Mais um aqui, ó. Negociar as dívidas, é possível? É possível, é importante e essa solução. No Brasil nós temos programas, tá? Tem um chamado superendividado, olha o termo já. Porque realmente eu atendo casos que é um absurdo. Você olha o número e fala, olha, Deus tem que agir. Não tem outra saída, aqui é complicado demais. Mas tem um programa superendividado em vários estados brasileiros. Que é aquela pessoa que ela não tem condições de contratar um advogado ou ninguém, ela procura o Tribunal de Justiça do seu estado e eles vão negociar a dívida para você. Vão colocar um intermediário para falar com o banco, com o cartão de crédito. Porque assim, o consumidor é o elo mais fraco. Ele não consegue falar com o gerente de banco, não consegue falar com o administrador de cartão, com o agiota, às vezes, que é horrível, com a empresa de cobrança, é tudo técnico, tá? Então tem esse sistema. O outro sistema é o Serasa. Todo ano tem um programa, 2 vezes por ano, por exemplo, Limpa Nome. Olha o nome já, Limpa Nome, né? Mas limpa mesmo, porque tem descontos na dívida, de 90%, 70%. Mas daí eu tenho um canal, eu tenho um caminho para não cair em golpe.
tá? Então, assim, ó, negocie, não fuja das dívidas, negocie. Ah, essa dívida aqui eu não consigo pagar. Ótimo, a gente já sabe que você não consegue, então poupe para depois conseguir. Você tinha dito no começo, no primeiro aqui, quando você faz uma lista de dívidas e você diz uma frase de começar a poupar. Isso. Então, tem um endividado aqui que pode pensar, vou pagando para amortizar a dívida. Mas existe uma outra estratégia também, que é juntar para poder ter poder de troca. Isso. Eu atendi um caso no senhor rapidamente, olha só, a dívida dele era quase 100 mil. E ele, eu atendi numa empresa, e ele quase chorava na minha frente ali. Então ficava constrangedor. Eu falei, não, só segue o roteiro. Deixa eles ligarem, mandar cartinha, deixa eles cobrar. Você não tem condição de pagar 100 mil, mas pega a parte do salário e guarda. 10 meses depois, ele tinha juntado, digamos, uns 10 mil. E ele entrou chorando na sala da consulta, mas dessa vez de alegria. E ele nem sentou, ele só mostrou o boleto, dizendo assim, naquele tempo era boleto, eu estou indo lá pagar agora, porque de 100, eles me deram 90% de desconto. Puxa. Olha aí. E se eu não tivesse os 10 mil poupados, eu não ia quitar essa dívida. Então, olha a relação que é. Não é muito dinheiro para quitar a dívida. É a semente que você está plantando. É a estratégia. É a estratégia. Interessante demais, hein? Você tem nessas suas consultorias casos de casais que se reorganizaram e a vida tocou para frente satisfeitos? Tem. Como tem? É. Que legal, né? Que interessante. Porque a gente pensa assim, é um consultor financeiro. Ele está ocupado em alinhar as pessoas e suas dívidas e... Não, ele está organizando a vida das pessoas. Ele está organizando a vida de muitas famílias, muitos casamentos. E até, Darleide, aproveitando aqui... Ah, você vai fazer revista, Mas né? pode falar. Ia dizer do site, é altemirfarinhas.com.br, tem planilhas lá, tem vários materiais que você pode ter gratuitamente aí também, tem livros que pode comprar, pode adquirir. Altemir Farinhas, é farinha com S no final, S né, no fim. professor? Isso. altemirfarinhas.com.br, acesse. Vou lá visitar também. Como eu vou aqui lembrar para você... Vou contar. O Abinal me contou agora há pouco que um menininho falou assim para o seu pai e sua mãe. A tia Darleide deve ter muitos filhos, não é? Porque ela fala tanto de sexo. Gracinha, alguém precisa em algum momento continuar a conversa com esse menino, no caso seus pais, e para compreender que sexualidade não tem a ver só com ter filhos, mas sabia que muita gente adulta, muita gente grande ainda tem em mente que não cabe outro item nessa expressão do afeto, do amor, da entrega, do carinho, a não ser ter filhos? Ainda tem. Gente que vai pensar que sentir prazer é alguma coisa assim, meu Deus, isso é da carne. Deus não deve abençoar uma coisa dessas. E nós escrevemos aqui, sem tabus, para a gente falar de sexualidade segundo a Bíblia, segundo o que Deus nos disse sobre quem somos, sobre o que sentimos, sobre como nos relacionamos, como nós vivemos. E o meu convite é para você ligar, pedir a sua revista. Não estamos vendendo, não tem boleto, não tem nada que vá somar a alguma dívida que você tenha, nada. Nós vamos chegar para ajudar você a resolver questões pendentes na sua vida íntima, na sua vida conjugal. Mas isso também vai transbordar para além das portas do seu quarto, porque os seus filhos terão muito mais conforto na relação de vocês, pais e filhos, quando o assunto surgir. O que é necessário de vocês terem instrumentos, terem modos de falar sobre sexualidade com seus filhos, para eles não irem buscar na rua, para eles não buscarem no chat GPT da vida, para eles não irem no Google, para eles não aprenderem com os coleguinhas. Sexualidade é um tema de família. Então, o convite é para você pensar sobre esse tema com a seriedade que ele exige. Liga agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos falar sobre pornografia. Esse assunto precisa ser tratado quanto antes. Seus filhos muito cedo estão sendo abordados aí pelas internets da vida ou com os amiguinhos na escola, porque a pornografia não deixa ninguém de fora das suas garras. Esse é um assunto que precisa aparecer aí para uma conversa séria. Ou você está enfrentando essa dificuldade com seu marido ou com a sua esposa. Vamos conversar sobre o assunto. Escrevi 3 lições sobre pornografia. Nós vamos falar sobre o tema relacionamento e prazer, sobre propósito. Nós vamos conversar sobre casamento e aliança conjugal no sentido bíblico e muito mais. Você tem aqui na revista Sem Tabus. Vou repetir mais uma vez. 0 Operadora 12 21 27 31 21.
Tá bom? A gente espera você agora. E no próximo bloco temos o quê, Abinal Júnior? Próximo bloco, nós teremos por aqui a sua interação, viu? Você de casa que mandou a sua interação, a sua pergunta, ou contando o seu caso aí também. Já já a gente volta trazendo esse momento especial e não esquecendo que temos sempre aquele fechamento com uma reflexão da palavra de Deus para encerrar bem o nosso programa. A gente volta já. Que bom estar com você de volta e olha aqui, eu tenho algo importante e de extrema importância para te dizer quando nós falamos sobre uma boa organização financeira, quando nós falamos do propósito. Nós somos colocados no mundo para abençoar, para ajudar. Uma das razões, ou talvez a principal razão, pela qual você deve dizer assim, eu preciso me organizar financeiramente, é porque eu preciso ser alguém que ajude. Eu preciso ser alguém que estenda a mão. Há uma frase importante na Bíblia dizendo que a gente foi colocado com a bênção de Deus não para tomar emprestado, mas para emprestar mais do que isso, para entregar. Há muitas pessoas hoje que conseguiram fazer isso, muitas pessoas que fizeram um pacto com Deus e muitas pessoas que têm como objetivo central da vida gerar vida em outras pessoas. Essas pessoas não podem ser um acessório na humanidade. Deus nos salvou para isso, Deus nos criou para isso, Deus nos dá poder para isso. Eu queria que você pensasse seriamente em como você está colocando seus objetivos. Quem está nos seus objetivos? Você está pensando em resolver, acumular, juntar, parar de gastar, para que no final das contas o objetivo central de qualquer projeto seja ainda você? Alguma coisa está errado, mesmo se você for bem sucedido financeiramente. Eu digo isso para você, se você está endividado, se você não está endividado, se você está com as contas em dia, se você tem uma boa renda e está bem, desfrutando dessa alegria, se você tem uma renda que está contando moedinha, não importa. Há uma razão para que a gente pegue alguma coisa e abençoe uma outra pessoa. Eu digo isso porque você não precisa procurar muitos projetos em relação a isso. Você está diante de uma emissora de TV que se sustenta por meio de doações. A Novo Tempo não se sustenta financeiramente a partir de anúncios. Ela não se sustenta financeiramente a partir de patrocínios que são alheios à própria lógica da missão. Ela se sustenta pela lógica da missão. E a missão se faz basicamente com dois tipos de pessoas. As que são enviadas e as que enviam, assim, e todas elas são obedientes a Deus. Você pode não estar indo para a casa de alguém por meio de um sinal de internet, de rádio, de TV, mas você pode estar enviando esse sinal a partir da sua doação financeira. Quanto que eu preciso? Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Você pode doar o que você pode doar. Você pode doar R$5, que em muitos lugares não dá para pagar uma passagem de ônibus. E com R$5 você vai enviar uma revista Sem Tabus para a casa de alguém em algum lugar do Brasil, porque essa pessoa vai pedir e ela não vai pagar por isso. Você pode, com alguma doação, fazer com que as coisas se movimentam. A verdade é que não existe doação desperdiçada. Ela vai chegar, os corações serão aquecidos e Deus transforma uma doação em uma salvação. E a gente trabalha assim desde que Deus nos colocou para evangelizar. Há séculos isso acontece, é o projeto mais bem sucedido que nós temos nos últimos 2000 anos. Sim, doar, enviar, chegar, salvar. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Seja um anjo também. As doações podem ser, por exemplo, via Pix. Neste momento, a chave Pix é anjos@novotempo.com. Você entra no aplicativo do seu banco, faz uma doação de qualquer valor, o que Deus colocar no seu coração, e imediatamente algumas coisas já começam a acontecer, como elas não vão parar. 24 horas por dia, Novo Tempo está trabalhando e fora daqui, muita gente está trabalhando para produzir esperança nos corações. Faça parte desse time, do ponto onde você está, e você pode sim viver um propósito bem maior na sua vida. Muito bem, vamos de interação agora. Depois de você aceitar o convite e ser um anjo da esperança, vem a Terê. Estava tudo em ordem até o mês passado, quando meu marido bateu o carro e teve que pagar o conserto do carro do terceiro, e 3 dias depois eu perdi um trabalho. Então saiu tudo do controle. Não achei ainda uma maneira de voltar à estabilidade, pois faço tratamento de saúde onde não posso trabalhar formalmente. Um abraço, Terê. Daqueles casos, né, que as coisas saem do controle. Exatamente. Terceiro caso, que é uma fatalidade. Estava em ordem as finanças, a vida estava bem, aconteceu uma fatalidade. Bateu o carro, uma doença e tal. O que a gente recomenda?
né? De novo, pega essas dívidas, faz a relação. Porque algumas têm prioridade nesse momento. Por exemplo, se é o financiamento do carro, não deixe de pagar o financiamento. Vai dar perder o busca carro. e apreensão. E esqueçam essas empresas que oferecem renegociação de juros. Eu canso de falar lá na rádio. Essas empresas, elas aplicam um golpe. Elas não fazem o que elas prometem e a pessoa perde o carro, ou seja, perde mais dinheiro ainda, né? Então, por exemplo, faz a lista e tenta agora, nesse momento, diminuir despesa e cortar despesa. Sempre tem espaço para cortar e para reduzir, tá? Por quê? Porque ela precisa melhorar a estima também, né? Para voltar a trabalhar e seguir a vida, tá? O que acontece? Toda vez que a pessoa tenta buscar o equilíbrio acontece. Só pela tentativa, entendeu? Eles vão descobrir que eles podem vender coisas em casa que estão paradas, né? Elas estão prestando atenção no programa e vão começar a fazer uma equação da vida financeira, tá? Agora, fugir dos problemas não ajuda em nada. Ou se desesperar, né? Ou se desesperar não ajuda em nada. É fato, aconteceu uma fatalidade, infelizmente, agora segue em frente. É assim, o mundo tá chovendo, tá cinza. Não vai ser assim o ano inteiro. Chuva passa, tempestade passa. Recentemente, perdão. Não, entra aquela questão também de ter o dinheirinho reservado, né? Uma reservinha, às vezes fazendo bolos, fazendo, sei lá, algumas outras coisas ali, para uma rendinha extra também. Uma renda extra. E ajuda bastante, né? Especialmente num momento como esse, ela desempregada, talvez buscar alguma renda extra para E seguro não é gasto, né? Então, daí aconteceu um probleminha ali que é isso, faltou fazer... Seguro não é gasto. Faltou fazer o seguro, né? Eu sempre falo assim, pastor, o carro é de quem? É meu. Não, o carro é de Deus, né? Deus iria ter seguro? Sim. Sim. Então, assim, muita gente às vezes assume a prestação, mas falta para o seguro. Então, pega um valor um pouquinho menor, porque o seguro é justamente para isso, né? Teria um gasto ali com a franquia do seguro. Ia ser só um pequeno... Seguro de bens e seguro de saúde? Tem que ter. Eu já gosto de dizer, e me corrija se eu estiver errado, falar assim, não adianta você se organizar financeiramente, você nunca vai ter segurança total se você não tem segurança de saúde. Porque se amanhã você tem um problema cardíaco, você vai torrar todo o patrimônio em semanas. Em semanas. Recentemente, eu ouvi alguém dizer assim, você que chegou aqui, era um ambiente de culto, você que chegou aqui, Deus hoje... vai agir, se você tem algum problema emocional, Deus vai agir, você vai sair daqui em paz. E eu fiquei esperando ele dizer que se você também chegou com um problema de outra ordem, um órgão machucado, uma dor de cabeça, alguma coisa do gênero, você também poderá sair daqui curado, tocado por Deus, mas a gente se reserva uma área. Aqui eu creio que Deus pode atuar. Ali eu já não sei, talvez você mesmo possa procurar o médico, resolver, mas assim, é você. Isso aqui Deus pode, isso aqui é você. A gente vai deixando Deus meio de fora de algumas das áreas da nossa vida e não devamos fazer isso jamais. Deus se importa que você esteja numa situação como essa. Eu estou falando dela, estou falando de qualquer um de nós. Então apresente a Deus também a sua angústia e espere em Deus que Ele abrirá caminhos, Ele abrirá portas, Ele trará pessoas, Ele vai equacionar as questões outras e Ele se faz presente. Então cuidado para não se desesperar como se nós tivéssemos que resolver isso aqui sozinho. Não, eu confio em Deus, mas sou eu quem tem que pagar essa conta e eu não durmo, eu não como, eu não bebo. Mas Deus é Deus e Ele está com você em qualquer circunstância. Beleza, posso complementar? Por favor. Porque assim, a pessoa que está nessa situação, ela precisa de conselheiros. E muita gente erra nessa hora. Então vamos lá, primeiro conselheiro, Deus. Dobrar os joelhos. Segundo conselheiro, cônjuge. Terceiro conselheiro, seus pais. São idosos, não entenderam. Honra. Conversa com os pais, honra. Aí vem o seu pastor. Depois vem o técnico. Depois vem o especialista. Entendeu? E as pessoas erram, já vão direto lá procurar um especialista, não. Se Deus não te orientar, você erra de especialista. Já sai errado. Já desacerta tudo. É verdade. Vamos às interações ali de casa. Então, em continuidade aqui. Noêmia Souza, de Teresina, no Piauí. Já estaremos aí. É verdade. De uns tempos para cá, eu e meu esposo temos brigado muito quando o assunto é dinheiro e gastos. Eu sempre trabalhei com vendas comissionadas e agora estou trabalhando em outro trabalho, ganhando um salário. Isso teve uma diminuição na minha contribuição no pagamento das contas de casa, por isso temos brigado. Ele diz que não sabe o que eu faço com o meu salário.
Ele diz que não sabe o que ela faz com o salário. Então, tá fácil. É só você mostrar para ele o que você faz com o seu salário. Não é, amigo? Porque se a briga é porque ele diz que não sabe, como não sabe? Então, para quem não sabe, a gente vai contar. Mas, Altemir. Novamente, comunicação. Está faltando alguma coisa. E como vocês falaram, tem algo anterior a isso. Nossa, com certeza. Entendeu? Alguém está com algumas pedras na mão, está usando isso como um argumento para ter essa briga que é desnecessária. Eu ficaria feliz da vida. Ela era ali comissionada, ou seja, a renda variável. Conseguiu um salário, é fixo. Faça chuva, faça sol, ela vai ganhar, né? Talvez está ganhando menos, mas é temporário, né? Tem um crescimento profissional e assim por diante. Mas eu acredito que muitas vezes o que ocorre nesses casamentos, sabe, é um pouquinho de opressão, tá? Eu vou usar o salário, eu vou usar o dinheiro para subjugar o outro. Eu acho que nós vamos falar desse assunto. Mais uma interação aqui com a gente. Patrícia, já passei sim por uma crise financeira com o meu esposo. Ele comprou um carro sem falar comigo e isso me deixou muito chateada. Quando vi, ele já estava com o carro no portão, mas hoje, graças a Deus, ele está mais controlado. O problema não foi o carro. O problema foi ele não ter falado com ela, combinado com ela, incluído-a no plano. E aí pode ser também, Altemir, que ele quis fazer surpresa. Pá, amor, nós temos um carro. E ela, como assim? Gostaria de dizer que eu já fiz isso. Fez surpresa? Mas tava pago o carro. Eu já fiz isso agora, também. Chega lá com uma areia. Pra pagar depois, aí. Aí não, né? Aí não. Nós temos dois casos aqui. Infelizmente, atinge mais os homens. Infelizmente. Um é esse, né? Eu sou investidor, eu sou comprador, eu faço as coisas, depois eu conto. Se dá certo, tudo bem. Se der errado... Então, tem carro comprado, às vezes dá errado. Investimento errado. Eu fiz um investimento mirabolante e não deu certo. Mas não conversou comigo. Tá? E tem o outro caso que é quando faz errado, perdeu e quer resolver sozinho. Tipo assim, eu fiz, eu resolvo. Vou contar só depois que tiver. É isso mesmo. Ai, que bom que eles se entregam. Vamos por aqui, mais uma interação que chegou pra gente. Não, a gente não está se entregando, a gente está contando a história de outros. de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou casada há 32 anos, passamos por muitas tempestades e houve um tempo em que quase perdemos nosso apartamento e estávamos pagando em 25 prestações. Quase deu separação, mas eu não perdia um programa sem tabus. E conseguimos resolver a situação com boa conversa e em paz. Darlide nos ajudou sem saber, já quitamos as prestações e vencemos o problema das finanças da ocasião. Temos a escritura do imóvel. Rosilene, que incrível, jamais Que imaginei legal, que um hein? Sem Tabus iria ajudar vocês a resolverem questões de ordem econômica. É porque, Conversa. como eu disse ao longo do programa, sempre tem algo anterior, né? Vocês se davam bem e se deram melhor ainda no Sem Tabus, na convivência íntima de vocês, com certeza. Conta mais. Mas que bom, obrigada por essa interação sua e aproveito para lembrar para você, olha só onde pode chegar o auxílio que o Sem Tabus oferece. Foram 7 anos de programa Sem Tabus e agora mais esse material para você ter em mãos. Sem Tabus, basta ligar agora para a gente e pedir a revista. Vai chegar à sua casa pelo correio sem que você precise pagar por isso. Afinal de contas, nós temos parceria com os Anjos da Esperança. Sem Tabus e muitas alegrias para você. Altemir, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, fantástico. E ouvir um depoimento como esse. Não é? Salvou um casamento. Verdade. Sensacional. Vocês estão de parabéns. A Obrigado, novidade. Altemir. Obrigado. Tá ali o Instagram do Altemir, né? Verdade, tá lá, ó, Altemir Farinhas. Fácil demais para você acompanhar. E de segunda a sexta-feira na Rádio Novo Tempo, às 6h30 da manhã, é isso? Isso. 6h30 da manhã. No Evangelho de João, capítulo 8, há uma história muito conhecida. A história de uma mulher que foi usada para que Jesus fosse derrubado em seu ministério. Ela era flagrantemente uma prostituta e armaram um esquema para ela, para que ela fosse uma prova contra Jesus em uma contradição, uma roubada. Tentar colocar Jesus num beco sem saída. Existe uma coisa que ele sabe fazer e se demonstrou aqui, é sair de becos sem saídas. Ele é a saída. Caída ali, esperando por um apedrejamento, Jesus enfrentou os mestres da lei com a lei. E isso é impressionante porque, para eles, a lei só seria possível de ser usada por uma condenação para ambos. Mas quem criou a lei foi aquela pessoa que foi colocada diante dela.
Foi ele. E a frase dele é muito interessante para absolutamente qualquer circunstância quando você se vê num beco sem saída. Porque ele disse assim, onde estão seus acusadores? Falando para ela. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Primeiro, quando Jesus pergunta e fala para ela onde estão seus acusadores, é porque num beco sem saída, onde ela definitivamente não iria sair sozinha, foi Deus que tirou ela de lá. E quando Deus tirou ela de lá, tirou ela de uma situação onde ela não poderia sair sozinha, isso vale para todas as derivações do pecado, ele vai dizer, tudo bem agora. Mas ele não é isso que ele disse. É o que nós esperamos que ele dissesse, mas ele fala, vai e não peques mais. Jesus não está ignorando a presença de um equívoco. Ele não está ignorando a presença do pecado. Ele não está ignorando os passos errados que a levaram para aquela situação. Ele não coloca para nenhum elemento externo, a não ser ela, algo para se fazer. Ou seja, você, num beco sem saída, tem o que fazer. E ele diz para você e para mim nessa história algo muito importante. Quando a gente está num beco sem saída, quando a gente está no fundo do poço, a gente precisa de alguém que estenda a mão e nos tire de lá. Mas para que você não caia de novo, você precisa seguir o que Deus falou. O milagre de Deus está em tirar você de onde você poderia ter caído. O milagre de Deus também está em organizar a sua vida para que você não volte para o fundo do buraco. É Deus que faz o milagre na sua vida o tempo todo, inclusive organizando ela. Permanecer nele, né? Permanecer nele. Amores, até amanhã aqui com o seu Entre Família. Deus quiser. Falando sobre o Junho Vermelho, viu? Doação de sangue. Amanhã a gente conversa sobre esse assunto aqui. Tchau. Até mais, gente. Tchau. E aí, vida e saúde.